Oi, gente, tudo bom? Vamos estudar hoje combinação de movimento, certo? Bom, muitas vezes um móvel ele está sujeito à, à aplicação de vários movimentos ao mesmo tempo. Ele está sofrendo uma situação em que ele está agindo com vários movimentos ao mesmo tempo. Só que o que é que acontece? Cada movimento desse ele vai agir de forma independente, como se o outro não existisse, certo? Então isso é o que nós temos, nós chamamos de composição de movimento. Então tá aqui, muitas vezes o movimento de um móvel qualquer é uma combinação de vários movimentos, aonde cada um vai agir como se o outro não existisse. Bom, então, princípio de Galileu. Galileu, o princípio já diz isso aí. Quando o corpo se encontra sob a ação simultânea de vários movimentos, cada um deles se processa como se o outro não existisse, certo? E aí, nós, para explicar direito o assunto, eu preparei para vocês o quê? Várias situações, para mostrar várias situações em que ocorre essa composição de movimento. Nós temos alguns casos importantes, certo? Que as questões nos vestibulares cobram, que são, então vamos começar aqui por barco em rio, rio abaixo, rio abaixo, rio abaixo. Vamos nessa? Vou mostrar um desenhozinho, claro, né, para a gente visualizar o barco, nosso barquinho. Nosso barquinho aqui. Nosso barquinho. E ele está descendo o rio, ou seja, a favor da correnteza. Né? Esse rio abaixo representa a favor da correnteza. A favor da correnteza. A favor da correnteza. Então ele está aqui, ó, descendo o rio. E o que é que acontece quando ele está a favor da correnteza? Você vai somar as duas velocidades, porque a correnteza, no caso, aí ajuda ao barco. Então, para a gente achar a velocidade total do barco, a gente vai somar a velocidade do barco mais a velocidade da correnteza. Outra situação é rio acima. Outra situação é rio acima. Diminui essa letra aqui, né? Da correnteza. A favor da correnteza. Agora vamos rio acima. Rio acima, outra ilustração aqui. O que significa rio acima? O barco, tá vendo a velocidade do barco aqui? Está no sentido contrário à correnteza. Então a gente diz rio acima. E aí o que é que você pensa que vai acontecer? Vai facilitar ou vai dificultar? Vai dificultar. Então nós temos a fórmula aí, já vai ser uma subtração. Velocidade do barco menos velocidade da correnteza. Então essa seria a nossa outra situação de composição de movimento, certo? Então são situações, são várias situações que a gente vai ver. Essas são as duas primeiras.
No próximo slide vem mais situação. Bom, vamos seguindo a nossa aula, certo? O segundo slide, nós já vamos para travessias. Travessias é um pouquinho mais complicado, mas vocês vão tirar de letra. Travessia em menor tempo. Travessia em menor tempo. Então eu vou mostrar a vocês como seria a travessia em menor tempo. Está aqui a primeira ilustração. Veja o barco partindo do ponto A. E está posicionado perpendicularmente à margem. Então, vou colocar aqui um ângulo de 90 graus perpendicular à margem. Então, veja a velocidade do barco perpendicular à margem. Só que o que é que acontece? A correnteza do rio vai empurrar o barco na direção rio abaixo. E aí o que é que acontece? Ele faz o movimento, ó, apontando aqui para B. Então ele tem um movimento, vamos dizer aqui que seja vertical, aqui, certo? Movimento aqui, ó. B, uma velocidade B, só que com o advento da velocidade C, o barco vai seguir essa direção mostrada por esse vetor vermelhinho aqui. Por este vetor vermelhinho que está bem aqui. Certo? Então ele vai fazer o quê? Em vez de ele chegar em B, que ele está apontando para B, mas o rio vai jogando ele para baixo e ele termina chegando em C. Então essa é a travessia em menor tempo. Certo? E agora vamos para a travessia. Aqui vamos primeiro mostrar o que significa cada letra dessa, L, D e R. E a fórmula que a gente usa para cada situação dessa daí, ó. L, que é largura do rio. Então veja que L, que é a largura do rio, você acha assim, ó, velocidade do barco vezes o tempo de travessia. Mas muitas vezes ele já lhe dá a largura, para que você, com essa fórmula aqui, você consiga resolver aí o tempo de travessia. A segunda, que é o D, é o deslocamento rio abaixo. Deslocamento rio abaixo. Está aqui, ó, D vai ser VC, que é a velocidade da correnteza. Velocidade da correnteza. Vezes o tempo de travessia. Que muitas vezes a gente já acha na primeira fórmula o tempo de travessia. E depois vem aqui para achar o deslocamento rio abaixo. E a terceira, que é você achar a distância real percorrida. Distância real percorrida. Distância real percorrida. E aí fica como? Velocidade resultante aqui, ó, ABT, que é a velocidade do barco total. Eu chamo assim, velocidade do barco total, porque é a soma vetorial de velocidade do barco e velocidade do barco real e a velocidade do barco da correnteza. Aí eu chamo de velocidade do barco total. Você vai ter aqui, ó, R vai ser a velocidade do barco total vezes o mesmo tempo de travessia. Certo? O tempo aí é o mesmo. Então, distância real percorrida. Então, essa é a travessia em menor tempo. Vou mostrar a vocês uma animação. Ainda tinha mais uma formulazinha ali. Mas é o Pitágoras, né, gente? Esse aqui é o nosso velho Pitágoras. Esse aqui é o nosso velho Pitágoras. Está presente sempre aí com a gente.
não nos deixa, graças a Deus, né? Vamos agora aqui a correnteza, tá vendo? As margens, a correnteza e o barquinho que vai aparecer aqui agora. Então, prestem atenção no que acontece. Você vai ter, ó, o barco indo dessa maneira. Certo? O barco indo dessa maneira. Então, ele sai, né, mais ou menos daqui, apontando para cá. Só que, por causa da correnteza, vai acontecer essa situação. O barco vem na diagonal aqui, ó. Então, ele vai se movimentar dessa maneira. Mas quem está dentro do barco não vai perceber que está acontecendo isso. Mas quem está na margem vai ver realmente que o barco apontou para o ponto A, mas chegou no ponto B. Na verdade era o ponto B aqui e aqui era o ponto C. Vamos botar para ficar bonitinho, né? Para não ficar assim todo bagunçado. Então aqui estaria o A de onde ele saiu, apontando para o B, só que chegou no C. Então isso aqui é a distância rio abaixo, deslocamento rio abaixo. Ok? Nós temos agora aqui outra representação que eu fiz desses três segmentos aqui importantes, que a gente forma um triângulo retângulo, onde você tem L, R, o D, que é o deslocamento rio abaixo, e a distância real percorrida pelo barco. Certo? E isso aqui você já tem aqui embaixo. Não tem embaixo. Você pode fazer o quê? Você pode chegar aqui e fazer, ó, R ao quadrado é igual a D ao quadrado mais L ao quadrado, né? Usar o nosso Pitágoras aí. Beleza. Agora a gente vai para o nosso terceiro slide. Terceiro slide, vamos aqui para travessia em menor distância. Então, para se fazer essa travessia, na nossa ilustração, vai mostrar o que tem que ser feito. Então, veja bem, para se atravessar na menor distância, que seria a largura do rio, o barco, veja, ele tem que formar um ângulo aqui que seja maior que 90. Esse ângulo aqui tem que ser maior que 90 graus. Para poder ele ser empurrado pela correnteza, mas aí essa velocidade do barco que está inclinada vai suprir justamente o que? A necessidade de ter uma velocidade para cá para poder cancelar, eu vou chamar aqui de VBX, para cancelar a velocidade da correnteza. Ou seja, uma num sentido e a outra no outro, subtrai
Então daria 0. E aí só vai ficar o quê? Essa velocidade do barco total, que vai, porque a velocidade do barco x, essa decomposição que eu fiz aqui, vai ser igual à velocidade da correnteza, só que em sentido contrário. Então cortaria, né? Ia ter a subtração e aí a gente ia vencer essa correnteza aqui e o barco seguiria em linha reta até a outra margem. Então é o que acontece aí nessa travessia em menor distância. Então você só vai ter aqui o L do barco, o L que é a largura do rio, aí tem a velocidade do barco total vezes o tempo de travessia. E nós temos também aqui, que eu tenho que fazer também Pitágoras, mas só que dessa vez é velocidade do barco ao quadrado, vai ser velocidade da correnteza ao quadrado, velocidade da correnteza ao quadrado, mais a velocidade do barco total ao quadrado. Então fica essa situação aí nessa travessia em menor distância. Certo? Temos outra travessia ou outra animação para mostrar o que é que acontece com o barquinho nessa segunda travessia. Vamos mostrar aqui para você o barquinho. Olha o barquinho. Aqui, veja que ele já sai da margem inclinadinho. Só que o que é que vai acontecer? A correnteza vai anular a velocidade do barco aí e ele vai ter que seguir assim, ó, tá vendo? Em linha reta até, ou seja, ele sai daqui e vai em linha reta até a outra margem. Então ele sai do ponto A e vai até o ponto B, justamente em frente ao ponto A, tá vendo? Em frente ao ponto A. Então essa seria a travessia em menor distância. Nós vimos a travessia em menor tempo e essa é a travessia em menor distância. Vamos seguindo, né? Esse já acabou, esse slide já acabou. Vamos para outro. Seguindo, certo? Com cabeça erguida sempre. Vamos agora aqui. Essa denominação é minha, viu, gente? Não critiquem, por favor. Bom, nós temos aqui a chamada chuva chovendo. Claro, né? Chuva chovendo. Aí, essa situação, no material de vocês não tem, mas eu sempre coloco a minha chuva chovendo. É importante a gente ver isso. Então, vamos ver aqui o nosso amigo que está vindo na rua, andando distraidamente, pensando na vida, olhando para o chão, porque para não cair, né, não tropeçar. E está com o guarda-chuva inclinado. Por quê? Justamente porque a chuva, ao cair verticalmente, o movimento que ele faz aí faz com que ele tenha que inclinar o guarda-chuva. Então é como se para ele a chuva estivesse caindo obliquamente, certo? Inclinada. Então a gente mostra aqui a nossa chuva. Olha a chuva caindo aí. Então a chuva chovendo. E aí você vai pegar essa situação e vai transformar num triângulo retângulo. Então vamos mostrar a vocês como vamos transformar essa relação que vocês estão vendo aí em triângulo retângulo. Dessa maneira.
Eu vou pegar a velocidade da chuva em relação ao solo, considerada vertical. Estão vendo? E agora vocês vão ter a velocidade da chuva em relação ao solo, que é justamente o que a gente viu na ilustração aí, na animação que eu fiz, que é inclinadinha. Então, vai ter essa inclinação que eu coloquei aí. Depois, a gente vai fechar o triângulo retângulo com a velocidade da pessoa em relação ao solo. Certo? Então, nós temos esse triângulo aí. Nesse triângulo, nós temos um ângulo que pode ser o de lá de cima ou pode ser o outro que está com a horizontal aí. Mas vamos usar esse. Se for o outro, você vai seguir o mesmo raciocínio. Não é possível que você não saiba fazer isso, né? Então, vamos lá. Está aí o nosso ângulo θ. Então, vamos construir algumas expressões para resolver a questão. Vamos primeiro seno de θ. O que seria o seno de θ? Seno é cateto oposto, que seria esse aqui, vezes cateto oposto, que é esse aqui, velocidade da pessoa em relação ao solo, sobre a hipotenusa, que é velocidade da pessoa, da chuva em relação à pessoa. Então está aqui, ó, VPS sobre VCP. Então você tem o seno. Isso aí não se decora, você vai fazer na hora da questão. Não tem jeito. E você já sabe o que é seno, cateto oposto sobre cateto adjacente, ó, sobre hipotenusa. Então, cateto oposto é col. Hipotenusa é H, certo? Ó, seno é cateto oposto sobre cateto sobre hipotenusa. Então, COH, certo? Vocês sabem que para decorar a formulazinha a gente precisa fazer criar umas frasezinhas de efeito para poder ir mentalizando. Aqui mesmo nós temos o sem COGAT, então o COH, então COGAT, os dentes caem. Então a gente não vai esquecer que seno é cateto oposto sobre hipotenusa. Sem COGAT, os dentes caem. Vamos agora o cateto adjacente, que é o cosseno do ângulo, que vai ser cateto adjacente sobre hipotenusa. Qual é o cateto adjacente? É o VCS, velocidade da chuva em relação ao solo. É o cateto adjacente. Sobre a hipotenusa, que é o nosso VCP, velocidade da chuva em relação à pessoa que está aqui. Então, nós temos outro. Não esqueçam, cosseno do ângulo é cateto adjacente sobre a hipotenusa, certo? Então, invente a sua frasezinha aí, certo? Eu não vou dizer a minha não, porque isso vai até para a internet e aí eu não vou dizer não. Tinha cagar, ó, cagar, só fazendo alguma coisa aqui. Imagine você o que é que você vai fazer aqui, né? Cosseno aqui, ó, cagar só coçando a canela.
certo? Só coçando a cabeça, cagar só coçando a cabeça, coçando os olhos, ó, né? Pode ser assim. E vamos agora à tangente. Tangente que vai ser cateto oposto sobre cateto adjacente. Oposto sobre adjacente. VPS sobre VCS. VPS, pessoa em relação ao solo. CS seria chuva em relação ao solo. Certo? Então, ó, tangente é igual a cateto oposto sobre cateto adjacente. Essa é boazinha. Essa é uma frasezinha contra o consumo de drogas, que é o seguinte: tem gente otária cheirando coca, certo? Então a gente vai usar essas três formulazinhas aí para a nossa chuva chovendo. Chuva chovendo. E pegando as três, nós temos o totó, né? Que você vai ter velocidade da chuva em relação à pessoa ao quadrado é igual a velocidade da chuva em relação ao solo ao quadrado mais a velocidade da pessoa em relação ao solo também ao quadrado. Vamos aqui à velocidade relativa. Não considerando o comprimento dos móveis. Então nós temos aqui dois móveis no mesmo sentido, mesma direção e mesmo sentido, tá vendo? Então quando você tiver dois móveis aqui, você quer achar a velocidade relativa entre esses dois móveis, o que é que acontece? Você vai fazer uma subtração. Você vai ter, ó, VA menos VB. VA menos VB. Então essa seria a nossa fórmula aí para achar a velocidade relativa de A em relação a B. E nós temos aqui com sentidos contrários. Então nós temos aqui os dois zinhos aqui e a nossa velocidade aí vai ser o que? Ficou atrás aí do nosso, mas vou mostrar aqui a vocês. Vou colocar aqui, viu, para vocês, que a velocidade resultante aqui vai ser VA mais VB. Então, quando eles estão em sentidos contrários, a gente soma. Então, aqui está, ó, a nossa velocidade relativa, VA mais VB. Para ficar certinho igual o outro aqui, vamos pintar o cantinho. Então, mesma direção, mesmo sentido, a gente subtrai para achar a velocidade relativa. E aqui, velocidade relativa vai ser VA mais VB somando, porque eles estão em sentidos contrários. Então, a velocidade de A em relação a B, aí você soma. A velocidade de B em relação a A, você soma. Já no primeiro, que é mesmo sentido, subtrai. Então, essa é o que nós chamamos de velocidade relativa. Certo, gente? Mais um aí. Vamos para o próximo slide. Vamos para o próximo slide. Mais um. Bom, gente, nós temos aqui outra, né, velocidade relativa, mas aqui nós vamos considerar o comprimento dos móveis. Porque quando é carro, o pessoal não costuma considerar o comprimento dos móveis.
Mas aqui nós vamos ver um exemplo onde você tem trem. Trem, pode ser trem com ponte, pode ser trem com túnel, certo? E aí aqui eu vou botar dois trens. Dois trens, cada um tem velocidade. Aí você tem que ter. Se for o mesmo sentido, subtrai. Se for sentidos contrários, soma essas velocidades. Igual aos carrinhos que a gente viu agora há pouco. Só que aí, como tem comprimento, aí você vai ter que saber o que é que vai fazer com os comprimentos, quando for o mesmo sentido ou quando for sentidos contrários. E aí vamos lá, móveis com o mesmo sentido. Então eu fiz aqui uma representaçãozinha de dois trens. Nós temos aí dois trens com mesma direção e mesmo sentido, movimento com o mesmo sentido. Então, gente, a velocidade relativa aqui vai ser, você tem D igual a VR, que é um movimento uniforme, né? É aquela fórmula básica. E aí, só que a distância, olha o que acontece, tá vendo? A distância acontece justamente isso. Você vai somar a distância, você vai somar o que? O comprimento do trem A mais o comprimento do trem B. Você vai ter que somar o comprimento do trem A. Sempre você vai ter essa distância, comprimento dos dois. Agora, as velocidades. Quando tem sentidos, mesmo sentido, a gente faz o que? Subtrai. Justamente o que está aqui, subtraindo. Então, aqui vai ser a nossa expressão para quando você tiver dois trens, um ultrapassando o outro. Aí você vai achar o tempo de ultrapassagem, somar os comprimentos dos dois trens e aí fazer subtração porque está no mesmo sentido. Se fosse um trem com um túnel, você vai ter, né, o comprimento do trem mais o comprimento do túnel. Só que aqui, na hora de achar a velocidade relativa, o túnel e nem a ponte tem velocidade. Então só vai ser a velocidade do trem. Você só vai usar a velocidade do trem. E aí fica beleza isso aí. Bom, então vamos aqui para outra situação. Essa é quando você tem mesmo sentido. Veja que subtrai as velocidades. Não esqueça disso aqui, ó, subtração das velocidades. Agora nós temos os móveis em sentidos contrários. Então vamos fazer novamente a nossa representaçãozinha aí. São trilhos paralelos e eles vão se cruzar um com o outro aí. E aí o que é que acontece? Claro que quando você tem sentidos contrários, a nossa velocidade resultante é a soma das duas. Então a diferença vai ser essa. Mesmo sentido você subtrai. Sentidos contrários você soma. Então está aqui a outra expressão. Comprimento do trem A mais comprimento do trem B é igual a VA mais VB, porque você tem sentidos contrários, vezes o tempo. Está aí o nosso outra expressão. Mesmo sentido, subtração. Sentidos contrários, soma. Mesmo sentido, subtração. E sempre lembrando que tem que somar o comprimento do trem A com o comprimento do trem B. E se for ponte ou túnel, soma o comprimento do trem com o comprimento do túnel, só que não vai ter velocidade relativa. Você só vai usar a velocidade do trem, porque o túnel e a ponte, elas ficam no mesmo lugar, não tem velocidade. Certo? Vamos ao próximo. Bom, para fixar um pouco o assunto, nós vamos agora ver umas questõezinhas
sobre o assunto que a gente acabou de estudar. Bom, uma grandeza, em grandes aeroportos e shoppings, existem esteiras móveis horizontais para facilitar o deslocamento de pessoas. Considere uma esteira de 48 metros de comprimento. Então, vamos começar a anotar os dados, é importante, né? Começar a anotar os dados. Então, nós temos distância 48 metros. Aí você tem a velocidade da esteira, 1 metro por segundo. Uma pessoa ingressa na esteira e segue caminhando sobre ela. Então, a velocidade da pessoa, vou chamar de x. Segue caminhando com uma velocidade constante, no mesmo sentido do movimento. No mesmo sentido. Direção e sentido, a gente vai somar as velocidades. Então, ele segue caminhando sobre ela com velocidade constante no mesmo sentido de movimento da esteira. A pessoa atinge outra extremidade 30 segundos após ter ingressado na esteira. A pessoa atinge a outra extremidade. O tempo foi de 30 segundos. 30 segundos. Após ter ingressado na esteira. Com que velocidade em metros por segundo a pessoa caminha sobre essa esteira? Então você tem, veja bem, você tem a distância que é 48 metros. Vou botar aqui a fórmula primeiro. Distância vai ser a velocidade da esteira mais a velocidade da pessoa vezes o tempo. Então é assim. Por que eu vou fazer isso? Porque eles estão no mesmo sentido. A esteira está em um sentido e a pessoa também. Então você tem a esteira está com a velocidade aqui, velocidade da esteira. E a pessoa está também caminhando no mesmo sentido. Velocidade da pessoa e velocidade da esteira. Então, a gente vai fazer o seguinte. Você vai ter aqui 48 distância. Aí você vai ter a velocidade da esteira, que é 1. E não tem a velocidade da pessoa. Vezes o tempo que ele deu, que foi 30 segundos. Bom, então 1 mais VP é igual a 30 dividido por 48. 30 dividido por 48 vai dar 1,6. 1,6. E aí, parece que a velocidade da pessoa, quando você passar o 1 para lá subtraindo, vai dar 0,6 metros por segundo. Então, nós temos aqui letra E, a nossa resposta. Tranquila, essa, muito tranquila. Segunda questão, vamos nessa, gente. Durante as férias, Kaique visitou os parentes que moram perto de um grande lago navegável. Pela primeira vez, ele experimentou pilotar um jet ski e gostou da aventura. Durante o passeio, ele observou vários barcos que andavam paralelamente à sua trajetória. Um primo que estava na margem do lago, filmando Kaique no seu jet ski, verificou que ele percorreu 900 metros em 3 segundos. Então,
Vamos anotar logo isso aqui. Kaique. 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 Kaique, ele percorreu uma distância de 900 metros em um tempo 30 segundos. Tá aqui o que Kaique fez. E durante esse tempo, Kaique viu à frente uma lancha aproximando-se. Opa, aqui eu errei aqui. Espera, deixa eu... Não é 30 segundos. É 3 minutos. Desculpe. 3 minutos. Bom, aí 33 minutos. Durante esse tempo, Kaique viu à frente uma lancha se aproximando com velocidade constante. Seu primo constatou que a lancha gastava 1/3 do tempo. Então vamos colocar aqui a lancha. Lancha. Ele viu que a lancha, seu primo constatou que a lancha gastava 1/3 do tempo para percorrer a mesma distância. Então, vou botar aqui, mesma distância, 900 metros. Só que foi 1/3, o tempo da lancha foi 1/3, no caso, 1 minuto. No caso, 1 minuto. Então, ele quer saber. Aí tem várias situações aí. Os módulos da velocidade é 30 e 10. Vamos achar o módulo das velocidades. Então, vou pegar aqui Kaique. Primeiro, Kaique. D igual a VT. Distância de Kaique, 900. 3 minutos dá 180 segundos. 180 segundos. Não precisava ter botado os segundos aqui. Aí eu venho vezes o tempo. Vou descobrir o tempo que Kaique levou. 180 dividido por 9 dá 5. Por 900 dá 5. 5 segundos. É isso mesmo. Estava verificando aqui para ver se é isso. 900 e 3 minutos. Isso aí. Então, tá certo. Agora, vamos para a lancha. Vou pegar a lancha aqui. Lancha. A mesma coisa. Vou usar distância igual a VT. A distância, no caso da lancha, foi a mesma distância, 900. Só que a velocidade, não, ele já dava o tempo, né? Então, vamos pegar aqui, velocidade vezes o tempo, que é 60. Aí 90 dividido por 60, você vai ter 15 metros por segundo. Tá aqui, 15 metros por segundo. Pronto, então eu fiz errado aqui. Quer dizer, errado não, botei aqui um borracha. Cadê a borracha? 180.
180 vezes a velocidade. 180 é o tempo, que foi 3 minutos. E aqui você vai ter uma velocidade 5 metros por segundo. Pronto, desculpem, acontece. Então, agora nós temos o módulo, como eles estão em sentidos contrários, como você está vendo no desenho, ó, sentidos contrários, está vendo no desenho? A velocidade relativa vai ser 5 mais 15. Então, você tem 20 metros por segundo. Ou seja, a velocidade de Kaique em relação à lancha é 20. E a velocidade da lancha em relação ao jet ski de Kaique também é 20. Então, vamos ver aqui o que é que nós vamos marcar. Os módulos da velocidade em relação à margem, 30 metros por segundo e 10. Não, é 5 e 15. O módulo da velocidade da lancha em relação ao jet ski é 20. É 20. Então, nós temos aqui letra B de bola. Certo? Essa já foi um pouquinho mais trabalhosa, mas também não é de se desesperar. Vamos para a próxima. Próxima questão. 2 automóveis em uma estrada estão inicialmente separados de 12 km, medida ao longo de uma estrada. Eles começam, então vou riscar isso aqui, 12 km separados. Eles começam a se aproximar, trafegando em sentidos opostos. O modo da velocidade de um dos automóveis é metade da do outro. Velocidade, vou dizer aqui logo, distância 12 quilômetros. Aí ele disse que a velocidade de um deles, vou botar aqui, VA, é a metade da velocidade do outro. VA é VB sobre 2. Considerando que os dois móveis mantêm suas velocidades constantes em módulos, pode-se afirmar que o espaço percorrido pelo automóvel mais rápido vai ser B, né? O automóvel mais rápido vai ser B, porque a VA é metade de VB, então o automóvel mais rápido é B. No instante em que ele cruza com o outro automóvel. Então vamos nessa. Então eu vou fazer assim. Distância, já que eles têm movimentos contrários, distância é VA mais VB vezes T. VA mais VB vezes T. Distância 12 km. VA é metade de VB, então botaria aqui VB sobre 2 mais VB vezes o tempo. Isso aqui vai dar 12 igual. Parece que você vai ter 3 VB sobre 2 vezes 12. Não, que vezes 12? 12 já foi ali. Vai ficar isso aqui, não é? Bom, vamos simplificar. 3. Aqui vai ter o tempo. Vamos simplificar 3 por 12 e vai dar 4. Parece que VB vezes T dá 8. VB vezes T dá 8. Vamos guardar isso aqui. Então, ele quer saber o espaço percorrido pelo automóvel mais rápido. O automóvel mais rápido é B. Então, a gente tem que S é igual a SO mais VT.
Ou então fazer isso, S menos SO igual a VT. O que seria S menos SO? A distância percorrida. Aí você teria isso aqui, V vezes T. Pronto. Eu vou fazer aqui, ó, D é igual. Veja bem, a velocidade de B, já tem aqui, ó, VB vezes T. Eu estou usando VB. VB vezes T é 8. Então, você vai marcar aqui, ó, 8 quilômetros. Então, o móvel mais rápido já tinha percorrido 8 quilômetros. Vamos marcar aqui letra C, nossa resposta. Vamos aí ao nossa próxima questão, mais umazinha para finalizar aqui a nossa aula. E para finalizar nossa aula de hoje, de agora, vamos a essa quarta questão aqui. Um barco possui a seguinte informação, seu manual. Sob potência máxima, o consumo médio é 3 litros por hora. Então, 1 hora, o barco consome 3 litros de combustível. Esse barco efetua uma viagem de uma cidade A para uma cidade B, localizada às margens de um rio. Neste percurso, subindo o rio, então vou botar aqui, subindo o rio, ele consome 9 litros. Ele consome 9 litros. Então, se foi 9 litros, e são 1 hora 3 litros, você tem 3 horas. Agora, vamos ver qual foi descendo o rio. Descendo o rio, ele consumiu 6 litros. Então, o tempo quando ele desce o rio é 2 horas. A velocidade da correnteza é 1,8 km por hora. Então está aqui a velocidade da correnteza. Aí ele quer saber a velocidade própria do barco. Bom, nós temos duas situações, acho que nós vamos ter que trabalhar com essas duas situações. Primeira situação, vamos aqui no subindo o rio. Então você tem D, que é a distância, vai ser a velocidade do barco menos a velocidade da correnteza vezes o tempo. Ok? Então, vou organizar isso aqui já. D vai ser... Aí você tem velocidade do barco, não sei qual é. Não sei. Então, vou botar aqui velocidade do barco menos a da correnteza, que é 1,8, vezes o tempo que ele levou, no caso, 3 horas. 3 horas. Vamos guardar isso aqui. A segunda situação é descendo o rio. Aí você já vai ter D igual. Aí você tem velocidade do barco mais velocidade da correnteza vezes o tempo. Vamos organizar aqui. D é velocidade do barco. Não sabemos. Velocidade da correnteza 1,8 vezes o tempo. Então, o que é que eu vou fazer? Se eu não tenho distância aqui e distância aqui, eu vou igualar essas duas equações que eu acabei de montar. Então, vai ficar assim. Velocidade do barco menos 1,8 vezes 3 igual. Aí aqui você vai ter velocidade do barco mais 1,8 vezes o tempo, que foi 2 horas. Eu já devia ter botado aqui o 2 horas.
2 horas. Pronto. 2 horas. Aí, aqui você vai ter 3 VB menos 5,4. E do outro lado você vai ter 2 VB mais 3,6. 3,6. Aqui não está aparecendo 1,8, mas é 1,8. 1,8. Você vai ter VB, né, porque você vai passar o 2VB para o primeiro membro, subtraindo, e vai jogar para lá 5,4 mais 3,6, que vai dar 10, 8, 9 quilômetros por hora. Então essa foi a velocidade do barco. Vamos marcar letra C. Beleza, gente? Por hoje é isso aí. Por agora, né? É isso aí. Espero que tenham entendido direitinho. Mas se não entendeu muito, o que é que a gente faz? Rever novamente, né? A insistência é a coisa mais importante aí na hora do estudo. Tchau, gente. Beijão.